Esse aqui vocês viram é o Silvio Mendes Campos Júnior. Esse homem jogou no Corinthians, Arsenal, Celta de Vigo, Barcelona, Manchester City, seleção brasileira. Ele conquistou nada mais, nada menos do que 16 títulos, como vocês acabaram de ver. Uma Copa do Brasil em 95, um Campeonato Brasileiro em 98, 3 Campeonatos Paulistas em 95, foi em cima do Palmeiras. Em 99 também. Em 99. Cara de taxa. 97, um troféu Ramon de Carranca em 96, uma Supercopa da Inglaterra em 99, 4 campeonatos espanhóis, temporada 2004-2005, 2005-2006, 2008, 2009, 2010. 2 Supercopas da Espanha 2005-2006, 2 Copa Catalunha 2004, 2005, 2006, 2007, 2 Ligas dos Campeões, 2005, 2006, 2008, 2009. Este é o Silvinho. Silvinho, por favor. Silvinho, essa é a Igreja Batista Vila Natal, esse é o nosso ministério com o esporte, essas são as nossas crianças da quais os irmãos cuidam com tanto carinho. Aqui estão alguns pais dessas crianças também, e esta é a igreja. Acima de tudo, acima de todo esse currículo que ele tem invejável por muitos jogadores, ele é um servo de Deus. Ele é um servo do Senhor Jesus Cristo, um homem humilde, como já demonstrou ser, um homem simples, que está aqui num bairro simples, mas que Deus tem muito para enriquecer ele, que Deus possa te abençoar com muitas bênçãos, que seja já foi te abençoado, Ele te deu várias coisas, muitas pessoas, muitos jogadores gostariam de estar no nível que você esteve, que está, e que Deus vai enriquecer muito mais ainda na sua vida, na sua família, nos seus projetos. Deus te abençoe, Silvio. É um prazer estar aqui conosco. Muito obrigado, Eric. Foram 2 títulos paulistas em cima do seu Palmeiras. Ele mais corintiano que palmeirense aqui, verdade ou não? Trago saudações da Igreja Batista Perdizes, onde eu tenho congregado. Através do pastor Nino, tive a oportunidade de falar um pouco com o pastor Paulo agora. Recebi um convite pessoalmente da Kátia, já estivemos juntos, ela já vai subir aí também, do próprio Bira, do que eu já tive com ele. Estivemos orando um determinado período e entendemos que valia a pena sim, que era um fim de semana que eu estava tranquilo. Fiz questão que minha esposa e meus filhos pudessem estar comigo também. É muito importante eles não só entenderem e congregarem na comunidade que nós temos congregado em São Paulo, mas senão que sair fora também. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, falar do amor de Deus, falar e compartilhar também as minhas experiências como profissional de futebol, como homem, agora já faz 9 anos pelo menos, como pai também, como esposo. Tudo isso me deixa muito feliz poder compartilhar tudo aquilo que tem sido a minha vida. Tenho 37 anos, como já foi falado aqui pelo Eric, comecei a jogar futebol profissionalmente com 20 anos, mas eu entrei no Corinthians quando eu tinha 13 anos de idade e passei um período longo de 7 anos no Amador. Foi um período bom, gostoso também. E joguei 4 anos e meio pelo Corinthians, fui para a Europa, onde eu tive durante 11 anos. Mais uma vez eu agradeço o convite, Kátia, Bira, pastor Paulo. Estamos aqui com muita alegria, felizes para poder compartilhar um tempo com vocês. Marcelo está gravando aqui também, nós tivemos uma entrevista rápida aqui embaixo. Deu para perceber que a igreja é calorosa, que o louvor é muito gostoso também. Foi ótimo poder escutar essa música, esse louvor. E a gente não vai ficar aqui perdendo, ganhando tempo, não.
Eu não vou ficar falando só, eu acho que muitos de vocês, jovens, talvez tenham muitas inquietações, muitas perguntas, muita vontade de fazer alguma pergunta, seja da ordem que for, como vocês acharem melhor. Nós vamos bater um papo aqui rápido, vamos aproveitar e ganhar tempo. E assim vocês podem interagir também e fazer muitas perguntas que, de repente, se eu passo aqui durante 20, 30 minutos falando, pode ser bom, mas é chato também. Eu já tive desse lado aí, às vezes acaba sendo cansativo. Eu vou pedir ajuda da Kátia, que ela vai se aproximar também e vai estar ajudando a poder levar o microfone sem fio para muitos de vocês que quiserem de alguma maneira fazer uma pergunta, seja de ordem profissional, seja de ordem familiar, seja de ordem de igreja, aquilo que vocês sentirem vontade. Tomara que a gente passe um tempo gostoso aqui. Para isso eu também vim, porque eu tenho certeza que eu já estou aprendendo com muitos de vocês também. Parte importante do Evangelho é dar e receber. Eu tenho certeza que isso deve ocorrer essa noite aqui. Peço a ajuda da Kátia, por favor. Quem tem perguntas, levante a mão, que a gente vai levar o microfone. Depois do pleito. Eu acho legal, antes da pessoa fazer a pergunta, se apresentar, né? Falar de onde é e depois fazer a pergunta. Bom, eu sou Hélio, da Igreja Batista de Natal. A pergunta que eu quero fazer é: como que é tratado um jogador brasileiro e evangélico na Europa? Você passou por Inglaterra, por Espanha. Como que é tratado? Se ele é respeitado, se os treinadores respeitam, se os colegas do time também respeitam, se é muito perseguido pela população local, pelos jogadores? Boa pergunta. Eu vou inclusive aumentar um pouco, não só na Europa, mas no Brasil. A perseguição maior é no Brasil, porque o Evangelho é muito difundido e os atletas brincam muito, né, com aqueles intitulados cristãos que leem a Bíblia, frequentam igrejas, cultos evangélicos. Então existe uma determinada perseguição. Você não pode falar um palavrão, você não pode ter uma atitude errada. Então a perseguição é muito maior, embora é gostoso, porque isso nos traz dose de responsabilidade de você tentar e buscar andar o máximo possível na linha, para que as pessoas te respeitem como um bom cristão. Se não for dessa maneira, também não vale a pena, porque você acaba defraudando o nome de Cristo. Na Europa, infelizmente, a notícia que eu trago para vocês é uma notícia triste. Na Europa, infelizmente, o Evangelho foi difundido lá, nós conhecemos muitos de vocês talvez a história, mas hoje o Evangelho é muito pouco vivido. As igrejas sobrevivem a conta-gotas. Graças a Deus, os grandes cristãos e irmãos que existem são gente muito séria, mas é uma minoria, e eles lutam contra todo um continente, contra um país. Não é fácil ser um cristão numa terra, eu digo Europa, e quando eu falo Europa eu falo Espanha e sobretudo Espanha e Inglaterra, onde eu tive também. Não existe a perseguição, mas existe um esfriamento muito grande das pessoas. Para você conseguir falar do amor de Deus, da palavra de Deus, simplesmente de repente de abrir uma Bíblia ou dar uma Bíblia para uma pessoa na Europa, é um motivo já da pessoa ficar surpresa, porque muitas pessoas, eu não falo de jovens, eu falo de outras gerações que a minha, pessoas já atingindo 40 anos ou mais, nunca tiveram acesso a uma Bíblia, nunca leram uma Bíblia. Os pais, os avós até que tiveram ainda, mas os pais para eles, que a geração minha, já praticamente abandonavam a igreja, no caso, a igreja católica romana, não se doava a Bíblia, não tem. E para minha surpresa, muitos adultos da minha idade nunca tiveram o contato com uma Bíblia. Eu falo do país Espanha, um país onde eles são católicos, são pessoas muito boas, maravilhosas, mas claro, nunca tiveram esse contato. Isso é uma notícia triste. E ao longo desses 8 anos que eu tive de Espanha, 11 de Europa, foi o que eu e minha esposa Lucilene, meus filhos Tiago e Tatiane, buscávamos fazer ali. Falar do amor de Deus, doar a Bíblia como um presente para os filhos dos amigos, inclusive para eles mesmos. É uma notícia um pouco triste, mas é uma realidade, e aqueles que lembrarem, eu peço que orem por aquele povo europeu, um povo maravilhoso, um continente ótimo, uma terra muito bonita, e que o Evangelho tem sido difundido através de muitos nossos sul-americanos. Você encontra muitos argentinos, brasileiros, mexicanos, uruguaios, colombianos, bolivianos, todos eles, grande parte são cristãos, e que têm ido para a Espanha trabalhar e também pregar o Evangelho.
Ele tinha levantado a mão aqui, cadê a cidade? Olha para ele, por favor. É o Guilherme. Aqui, está de trás. Meu nome é Guilherme, sou daqui da Meu nome é Guilherme, sou daqui da Vila Natal. Fala mais alto. Deixa ele falar. Fala mais alto. Meu nome é Guilherme, sou aqui da Vila Natal. Minha pergunta que eu ia fazer pra você é se foi bom você jogar no Corinthians. Na verdade, Guilherme, você é corintiano também, né? Não, São Paulino. Eu já estava esperando uma resposta negativa. Não, na verdade foi ótimo jogar no Corinthians. Lamento por aqueles que não são corintianos, mas é o clube que eu tenho dentro do meu coração, um clube que me deu uma oportunidade muito grande. Talvez eu comecei. Quantos anos você tem, Guilherme? Quantos anos você tem? 12. Vê, eu, um ano a mais que o Guilherme, eu comecei. Levanta, Guilherme, levanta, a gente vê outra vez. Gente, olha, eu tinha 12 anos e meu pai não deixou eu ir para treinar no Corinthians. A distância que eu tinha do clube era de pegar metrô e pegar ônibus. Era mais ou menos a condução, demorava 1 hora. E eu tinha 12 anos quando eu pedi para o meu pai, que eu jogava futebol de salão e queria ingressar no futebol de campo. Muitos amigos jogavam, só que eles moravam muito próximos do Corinthians, eu morava longe. E meu pai, por causa do tamanho, agora vocês podem ter uma relação melhor, vendo o Guilherme. Ele não deixou. No ano seguinte ele realmente cedeu e me ensinou a pegar as conduções, tudo. Eu falava, vai. E eu comecei com 13 anos no Corinthians, era praticamente a sua idade, Guilherme. E foi um período gostoso, um período bom. Eu aprendi a ter responsabilidade na minha vida. O esporte, nós falávamos aqui embaixo com o Marcelo, o esporte ele é maravilhoso, gente. Ajuda os filhos de vocês, crianças se apeguem ao esporte se vocês gostam de algum, porque ajuda demais. Eu tive uma vida muito disciplinada. Desde os 12, 13 anos, com relação a muitas coisas, a dormir cedo, a me alimentar bem, a descansar para um jogo de futebol, a ficar longe de bebidas, a ficar longe de drogas, a ficar longe de cigarro. Tudo isso me ajudou muito. E olha que eu não era um cristão que me reconhecia como um cristão. Eu era um cristão por nome, mas eu não ia à igreja, meus pais não eram evangélicos. Mas todos esses mandamentos também são decretos. E a melhor coisa do mundo, ou seja, você está longe desse tipo de droga ou de uma vida que não vale a pena. Eu, pelo esporte, eu conseguia ter, até que aos 18 anos eu me converti, mas já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ok. Responder a pergunta. Já também era sobre o Corinthians? Não, mas os corintianos têm muito a agradecer. Eu, Silvinho, eu sou uma delas. Muito eu também. Obrigada. Peraí, o Sansei quer falar agora. Fala que eu. Marcelo, ele tá meio mal perdão. A disciplina que o esporte te trouxe. Exatamente isso, aí eu reforço. As disciplinas são muitas e muitas delas têm a ver com aquilo que a gente vive diariamente. Respeitar o seu próximo, competir de uma forma saudável, ter uma boa alimentação, um bom descanso, respeitar as autoridades, coisas que hoje em dia a gente vê cada vez menos, e isso ajuda muito as crianças a crescer. Isso, agora tem uma pergunta aqui. Silvio, boa noite. Meu nome é Djalma. Bernardo de Oliveira, Santista, campeão. Eu queria que você falasse para essas crianças a dificuldade da tal da pereira quando você vai a um clube. O que eles precisam e o que eles, provavelmente algum deles aqui vai passar na hora que chegar uma pereira. Maravilha, Djalma. Bom, falo precisamente para vocês, meninos, que a grande maioria de vocês deve gostar do futebol, outros já estão atingindo a idade de Guilherme. Daqui a pouco já deverão um dia fazer peneira. É muito típico do nosso país esse comportamento dos jovens, todos nós meninos. Meu filho está chegando, tem 6 anos ainda, mas ele um dia talvez vai passar por isso também, porque ele gosta muito de futebol. Existem 2 maneiras de você relacionar esse assunto. O primeiro é que eu ouvi um pouco enquanto eu assinava algumas camisas que falava sobre não desistir. Então a primeira lição é essa: se vocês têm um sonho, meninos, não desistam. Se o
sonha jogar futebol ou qualquer outro esporte, como comentava o nosso irmão lá no fundo, ou mesmo que não seja totalmente ligado ao esporte, não desistam do sonho de vocês. Agora, prestem bem atenção. Esse sonho não é por sonhar que as coisas vão realizar na vida de vocês. Também existe uma disciplina, existe pagar um preço por cada coisa, cada etapa da vida de vocês. Ou seja, se é para estudar, estudem para valer, estudem bem. Se é para estar no ramo do esporte, faça-o bem. A disciplina ela é muito importante, existe um preço muito alto para se pagar por tudo isso. Então essa é a lição que eu queria deixar para vocês, e a partir daí, tendo o sonho e a disciplina, vocês não desistam, porque ainda assim o caminho é duro, é difícil, nada vai cair do céu para vocês. Não caiu para mim, vocês viram na foto aqui, não caiu para o Ronaldinho Gaúcho. Se ele vier aqui falar da vida dele, vocês vão perceber também que nada caiu do céu. Vocês viram na foto o Messi, nada caiu do céu para o Messi também. Tudo que ele está fazendo, ele está conquistando, ele está trabalhando, e a cada dia ele trabalha mais para poder conquistar coisas. E a segunda coisa que o John perguntava é essa, as peneiras. Eu considero que as peneiras mudaram um pouco o sistema no futebol brasileiro, pelo que eu tenho visto, mas ainda existem. Acho que vocês, aqueles que amam e querem jogar futebol porque sonham demais, não deixem de sonhar. A mensagem ainda é a mesma, mas paralelamente, pais, não deixem os seus filhos deixar a escola. Incentive-os a estarem na escola, ajude-os em casa, porque eu vi pela minha própria vida. Eu comecei com 13 anos e foi uma aventura muito bonita e muito legal na minha vida. Deu certo profissionalmente dizendo, mas ela não é fácil. Quando a gente se depara com os números daqueles que realmente viram Silvinhos, Ronaldinhos, Messi e muitos outros atletas, nós temos inclusive hoje já outros como Ganso, Neymar e tantos outros, os números eles são complicados, são difíceis, é a exceção que chega. Por isso não deixe de incentivar, ajudar o filho de vocês, trabalhá-los emocionalmente, porque a caminhada é longa e são muitos que não chegam, para que os atletas, quando os meninos com 15, 16, 17, 18 anos, de repente não são aceitos nos seus clubes, é tarefa de vocês, pais, também continuar ajudando eles, para que eles não se percam, porque a frustração ela é muito grande. Eu vi isso na geração que eu passei, e isso acaba trazendo sérios problemas para esse menino que hoje tem 12, 13, quando ele tem 18, muitas vezes ele não é aceito no clube. Então, pais, essa tarefa é de vocês, não tem um menino com 15, 16 anos seja totalmente resolvido emocionalmente na vida deles. Isso, agora o Ricardo ali, pastor lá da Igreja Batista de Sabaúna. Silvinho, eu gostaria que você contasse para nós como você conheceu Jesus. Muito bom. Eu comentei um pouco com o Marcelo na nossa entrevista. Eu venho de família católica apostólica romana, mas como muitas das famílias, meu caso foi o mesmo. Eu logo depois de fazer a primeira comunhão, que eu era obrigado a fazer, que minha mãe falou que se eu não fizesse a primeira comunhão, eu não iria jogar futebol de salão mais. Os treinos eram de sábados, e aí eu fiquei louco, eu falei, não, eu tenho que fazer a primeira comunhão, porque senão eu não jogo futebol de salão mais. Mas infelizmente acabei deixando, como acontece com muitas pessoas, e nunca mais tive e entrei numa igreja. Aos 17, 18 anos eu comecei a namorar com uma menina muito bonita, no caso é minha esposa hoje, e ela vem de família toda evangélica. Nessa mesma época da minha vida, um grande amigo meu, que ainda trabalha no futebol hoje, ele começou a frequentar algumas igrejas evangélicas, e ele começou a me levar nos cultos com ele. Então eu costumo dizer que o ciclo das pessoas que estavam ao meu lado nessa época dos 17, 18 anos me fizeram muito bem, me ajudaram muito nas concentrações do Corinthians. Concentrações, quando eu digo, é aquele período pré-jogo, que nós vamos para um hotel para descansar, dormir, passar o tempo ali. Antes do jogo, o Marcelinho Carioca era muito típico dele trazer um ou dois pastores amigos, uma outra pessoa do Ministério de Louvor, e nós ficávamos adorando a Deus. Eu não entendia direito quando partia para a parte da palavra, eu dominava muito pouco a Bíblia, mas eu era apaixonado pelos louvores, gostava muito de ouvi-los, guardava no meu coração, cantava, meio com vergonha que eu fechava o olho num cantinho assim do quarto. Normalmente era o quarto do Marcelinho, ele convidava as pessoas para ir assistir, participar do culto.
E então eu costumo dizer que na minha fase dos 17, 18 até 20, 21 anos, eu tive pessoas muito boas ao meu lado, que me ajudaram muito, e pessoas que me influenciaram positivamente com relação à palavra de Deus. E essa foi mais ou menos a minha conversão, pouco a pouco, dia a dia, semana a semana, até que em 98 eu tomei a decisão, já com mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, 23 anos, de me batizar. E